Olá, garoters, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que acontece com praticamente todo mundo, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem atualmente na nossa humanidade. Eu tava andando na rua e tava chovendo bastante, e eu tava de guarda-chuva, e do outro lado da rua tinha um senhorzinho que ele tava tipo sem guarda-chuva, se molhando inteiro. E eu pensei em atravessar a rua e oferecer o guarda-chuva pra ele, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar os outros e tudo mais. Só que ao mesmo tempo me veio uma sensação de medo de chegar nele e oferecer o guarda-chuva e ele falar que não, sabe? Porque ele tava com uma cara extremamente de brabo, sério, ele tava tipo muito puto com alguma coisa, assim, ele tava bufando e tudo mais. E aquilo me fez pensar que se eu fosse lá ele ia brigar comigo, ou ele ia, tipo, sabe, falar um não. E por medo de levar esse não, eu nem atravessei a rua pra ir oferecer o guarda-chuva pra ele. Ele continuou na chuva e eu continuei com o guarda-chuva. E isso acaba acontecendo com a gente, esse medo de rejeição, ele acontece com a gente nas mais diferentes situações que a gente vive. Por exemplo, quando você tá lá na balada e você quer chegar no crush. Você não chega no crush por quê? Porque você tem medo de rejeição. Tudo bem que talvez você seja aquele tipo de pessoa que chega, mas eu não sou esse tipo de pessoa e boa parte das pessoas também não. Então, quando você tem esse medo de rejeição, esse medo de chegar na pessoa e acabar recebendo um não, isso acaba impossibilitando você de fazer muitas coisas, como por exemplo, oferecer um guarda-chuva para um senhorzinho, chegar no crush na balada. Mas o medo não é somente de você ser rejeitado. Boa parte do medo também que a gente tem, das coisas que a gente acaba não fazendo, é porque a gente faz um preconceito na nossa cabeça do que vai acontecer e de como aquela pessoa vai ser. Por exemplo, aquele senhorzinho, ele tava bem, aparentemente estressado e bufando e tudo mais, mas isso é um preconceito meu, eu não sei, pode ser que ele simplesmente é dessa forma e que eu chegasse lá e ele fosse super simpático, até porque eu estaria oferecendo um guarda-chuva. Ou talvez ele simplesmente tivesse daquela forma porque ele tava se molhando na chuva, sabe? Então pode ser que seja isso. Um outro exemplo que também tem é, por exemplo, você tá no seu carro, eu não tenho carro, mas digamos que você tem um carro, ou imagina essa situação. Você tá num carro sozinho e tem mais 4 lugares disponíveis no seu carro e você não tá levando ninguém. E você tá passando numa, sei lá, numa cidadezinha pequena que você tá indo pra um sentido que, sei lá, é o centro. Passam pessoas na calçada que estão andando indo em direção ao centro também. Por que você não para e oferece carona para essas pessoas se você tem 4 lugares vazios? Porque você tem medo de ser assaltado por essas pessoas ou de, sabe, alguma coisa acontecer ou ser, sei lá, assediado por essas pessoas. Ou também pode ser o contrário, você não aceita a carona de uma pessoa porque você também tem medo que essa pessoa faça alguma coisa. Eu acho incrível aquelas pessoas que fazem tipo um mochilão pelo país inteiro só andando de carona, eu acho realmente incrível, mas é uma coisa que eu mesmo não consigo, sabe? Eu não tenho essa mentalidade aberta o suficiente pra aceitar a carona de uma pessoa. Então isso é uma coisa que a gente tem que acabar trabalhando com a gente mesmo e conseguindo melhorar esses pontos da gente. O medo de você ter uma rejeição, por exemplo, ele pode ser trabalhado por terapia. Da mesma forma, esse medo de você ser, sei lá, assaltado e tudo mais. Esse preconceito que a gente faz, ele não necessariamente é uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, eu trabalhei em um mercado que tinha 5 mercados, se eu não me engano, da rede, e o dono do mercado que ia lá, ele ia, tipo, extremamente mal vestido, ele parecia um mendigo. Essa era a imagem que eu tinha dele. E ele era o dono do mercado. Ele não tava nem aí pra roupa, ele andava todo sujo, de chinelo. Era o jeito dele. Mas o cara tinha 5 mercados, tipo, ele era muito rico. Então a gente acaba tendo um conceito da pessoa pela forma que ela tá vestida, porque a gente acha que ela vai ser, sei lá, tá mal vestido, o cara vai me assaltar se eu oferecer uma carona pra ele. Ou o cara tá lá do outro lado da rua bufando, se eu chegar lá ele vai falar que não. Ou o crush tá lá todo lindo dançando na balada, você já se joga no lixo e fala, se eu chegar lá ele vai falar que não quer ficar comigo. Então essas são coisas que a gente pode trabalhar e deve trabalhar, ou com terapia, ou com você mesmo, tentando mudar essa situação para que a gente consiga melhorar. Porque a partir do momento que a gente não faz coisas para ajudar o próximo, porque a gente tem medo,
a gente não tá melhorando a nossa sociedade. Então se a gente trabalhar para conseguir mudar essas coisas, a gente vai começar a ter uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais social. Bem, gente, esse foi um desabafo meu. É um problema que eu também tenho, talvez vocês tenham, talvez vocês não tenham, mas é um problema que eu tenho e que eu acho que eu tô trabalhando para conseguir melhorar isso. Pensem nisso, pensem por que vocês, numa certa situação, não ofereceram ajuda para alguém, ou não deram carona para uma pessoa, ou não aceitaram uma carona. Óbvio que também, né, depois que você vai ver esse vídeo, que você vai sair pedindo carona para todo mundo, também não é assim que funciona. Mas pensem nisso, pensem por que vocês acabam fazendo isso, pra quem sabe no futuro a gente conseguir ir melhorando esses pontos da nossa sociedade. Por hoje é isso, até semana que vem, beijos, fui!